Deus Pai. Sim, Jesus Cristo, o homem que divide a história da humanidade ocidental, foi enviado por Deus. Deus é uma pessoa, é o Deus Pai. Este verso que acabou de aparecer é um verso do livro Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é o principal livro dos Vedas. Os Vedas são escrituras sagradas descritas no Mahabharata. O Mahabharata é o épico que conta a história da Índia antiga. Nele está este livro, que foi deixado pelo Deus, o Deus que está aí junto com Jesus Cristo, o Deus Pai. O Deus Pai é Krishna. Krishna é o Deus Pai, segundo a história da Índia. Assim como Cristo é o Deus Filho, segundo a história do Ocidente. Então o Oriente e o Ocidente se juntam e um apresenta o Pai e o outro apresenta o Filho. Mas o planeta é o mesmo, somos uma coisa só. Logo, o nosso Deus é um só. Krishna é o Deus que enviou Jesus Cristo, o Deus Pai. Cristo foi recebido pelos 3 reis magos do Oriente. Esses 3 reis magos vieram para cá através de uma estrela, a estrela de Belém, que na Índia é apresentada como a estrela Rohini, que ela aparece quando Deus aparece. Então Deus apareceu através de seu Filho, Jesus Cristo, em Belém. E essa estrela apareceu, e os reis magos, sábios e conhecedores dos Vedas, identificaram que Cristo havia chegado à Terra, enviado por Cristo, Deus. E foram recebê-lo, levaram incensos, perfumes, coisas assim que na cultura indiana se costuma usar para oferecer para o Deus Pai Krishna. Deus Pai é este, Krishna, que está aí junto com Cristo. E Ele te convida para vir a Ele, para vir ao Pai e vir ao Filho, porque ninguém vai ao Pai senão através do Filho, que significa o Mestre. E ninguém pode estar com o Filho sem estar com o Pai também, eles são um. Então quem está com Cristo está com Krishna, quem está com Krishna está com Cristo. Mas Jesus Cristo, Ele afirmou coisas muito importantes. Principalmente, afirmou que para estarmos com Ele, temos que estar dispostos a amar o próximo como a nós mesmos e a Deus acima de tudo. Krishna também disse isso. No Bhagavad Gita ele fala que você só pode se tornar alguém com Ele se você aceitar ser amigo de todas as entidades vivas. Isso inclui a natureza, os animais e, obviamente, a humanidade. Logo, ele pregou o amor também. E seus servos ensinam que o amor é o centro da vida de Deus. O amor que Ele dá e o amor que Ele recebe. Portanto, para estarmos com Ele, temos que nos render à lei do amor. O amor sem fronteiras. O amor sem limites, sem fronteiras de religião, de cultura e de qualquer outra coisa. Deus não tem fronteiras. Deus é um. E a história conta a história de Deus. Quem não acredita em Deus também não acredita na história, ou simplesmente não a compreende, porque na verdade Deus é história também. Ele pode ter os seus ritos e as religiões podem ter sido fundadas para poder prosperar e cultivar esses ritos. Mas Deus é história também. Deus é tudo. Ele se manifesta de muitas formas. A sua forma principal é Krishna, mas de Krishna se expandem milhares de formas, com milhares de nomes. Ele é Deus, ele tem que administrar o universo e precisa se expandir, e se expande infinitamente. Então, todo Deus apresentado como Deus, que realmente
manifesta a natureza de Krishna é Deus. Porém, há ilusões, mas há muitas manifestações de Krishna, de Deus, como Jeová, Alá e outras mais. Porém, a última manifestação de Deus na Terra, ela aconteceu há 500 anos na Índia. E ela foi anunciada nos Vedas e também pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ela foi anunciada da seguinte forma. João, capítulo 14, dos versos 16 ao 26, onde ele anuncia a vida do Espírito Santo. É só ler esse capítulo. Está aqui na tela para quem quiser ver e buscar na Bíblia. Então, é só conhecer o líder do movimento Hare Krishna em todo o planeta, o líder que apareceu em torno de 1500 após a Idade Média. Ele se chama Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, o Avatar Dourado. Sua história é fantástica, semelhante à história de Cristo, e aconteceu, é um fato histórico. E esse conhecimento está disponível dentro das escrituras védicas. Eu vou deixar aqui palavras-chave para procurarem no Google meus blogs. Neles eu falo sobre esta encarnação divina, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu e seus ensinamentos e tudo que ele é. E dou também uma coleção de livros para quem quiser conhecer mais. Eu própria fiquei muito surpresa quando descobri, porque eu cresci como uma pessoa que conhecia Jesus Cristo e que vivia a fé em Cristo e vivo até hoje. Então, eu não tinha essa formação para entender essas escrituras, mas vi que parecia tudo ser verdade, ou era uma história muito fantástica e linda se fosse ficção. Então eu fui até o fim para descobrir. Então entendi que Krishna é Deus, o Deus Pai que enviou Jesus Cristo, e que ele se manifestou depois como Espírito Santo num personagem indiano da história da Índia chamado Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Ele tem todas as características de Deus e de Cristo, conforme descrito em João 14, dos versos 16 ao 26. Muito admirada de ter feito essa descoberta, eu passei a ficar perplexa com essa verdade tão profunda, mas é uma verdade muito necessária, assim como profunda. Quem conseguir entender e praticar essas escrituras vai salvar a sua alma, assim como quem salva a sua alma fazendo o que Cristo ensina. E ele foi anunciado pelo próprio Cristo. Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu encarnou o personagem do Mestre. Porém, ele é uma manifestação de Deus como Mestre, que veio depois da Idade Média para que a gente possa retomar o conhecimento sagrado que se perdeu na Idade Média e simplificar a nossa vida. Ele deixou uma verdade que simplifica o conhecimento sobre Deus e que entrega o máximo de misericórdia que Deus pode entregar para nós. Então é a forma mais misericordiosa de retornar ao reino dos céus. É a prática deixada por Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Esta frase acima descreve ele de uma forma poética.